Só amigos, mais que amigos, parte 10. Tinha algo no silêncio das manhãs do estúdio que Jungkook havia aprendido a gostar ao longo do tempo. Antes de todo mundo chegar, antes da música e do barulho e das decisões que um dia de trabalho exigia, havia aquela hora em que o espaço era só dele. Ele chegava cedo, ficava um tempo com o café que sempre fazia forte demais e que ninguém além dele conseguia beber sem fazer cara, e pensava no que o dia ia precisar. Naquela manhã específica, porém, o silêncio foi interrompido mais cedo do que ele esperava. A porta do corredor estava aberta. Não era incomum. Às vezes alguém esquecia de fechar na noite anterior. Jungkook passou por ela sem pensar, indo buscar algo que havia deixado no estúdio menor, e então parou. Sugar. E do outro lado da cama, com o cabelo completamente bagunçado e os olhos ainda fechados de quem não estava nem perto de querer acordar, alguém que não era parte da equipe. Jungkook ficou parado por exatamente 2 segundos. Desculpa por interromper. O Sugar abriu os olhos com aquela expressão dele, completamente sem pressa e sem drama, como se ser encontrado nessa situação fosse algo de rotina. O que você tá fazendo aqui? A porta estava aberta. E você não acha que mesmo com a porta aberta existe uma coisa chamada bater? Bro, eu entrei porque a porta estava aberta. Se tivesse fechada, não tinha entrado. O Sugar ficou olhando pra ele por um segundo. Jungkook, você não tem noção de privacidade? Tenho sim. Você é que não tem noção de trancar a porta. Eu esqueci. Como você esquece uma coisa dessas? Acontece. A pessoa ao lado do Sugar murmurou algo sem abrir os olhos, virando de lado. Jungkook olhou pra ela, olhou pro Sugar, olhou pro teto. Bom dia pra vocês dois. Continue? Jungkook, vai embora. Tô indo. Só vim buscar uma coisa. Busca e vai. Jungkook pegou o que havia ido buscar com aquela compostura de quem não tá minimamente perturbado, saiu, fechou a porta atrás de si com cuidado e ficou parado no corredor por um segundo. Depois deu uma risada baixinha que não era pra ninguém ouvir. Faz bem, Sugar. A notícia da festa chegou antes do almoço. Era o tipo de festa que aparecia no calendário da equipe às vezes. Não trabalho exatamente, mas não completamente lazer também. Aquele território intermediário onde você vai porque é importante aparecer, porque tem gente lá que vale encontrar, porque o Sugar disse que ia, e o Sugar nunca ia em nada sem motivo. Jungkook foi até a Nona com a informação. A Nona ouviu, anotou alguma coisa no bloco que ela sempre carregava, e então antes que ela pudesse responder qualquer coisa, apareceu do corredor a irmã mais nova dela com aquela expressão de quem havia ouvido a conversa toda, mas vai fingir que não. Eu posso ir? A Nona nem virou. Não. Por quê? Porque não é lugar pra você. Eu tenho idade. Então qual é a questão? A questão é que não. Jungkook ficou olhando pro intercâmbio entre as duas com aquela expressão de quem está calculando se entra ou não nessa conversa. Decidiu entrar. Por que não leva ela? A Nona virou pra ele com um olhar que ela usava quando alguém dizia algo que ela considerava fundamentalmente equivocado. Não me envolva nisso. Ela vai ficar aqui sozinha? Ela não vai ficar sozinha. Tem gente aqui. Mas todo mundo vai. A Nona ficou em silêncio por um segundo com aquela expressão de quem está reunindo paciência. Jungkook, você tem irmã? Não. Então não fala. A irmã mais nova ficou do lado de Jungkook com aquela solidariedade imediata de quem acabou de achar um aliado inesperado. Jungkook, fala pra ela. Eu já falei. Fala de novo. Jungkook. A Nona olhou pra ele com uma expressão que dizia claramente que se ele continuasse, ela ia lembrar dessa situação em algum momento futuro inconveniente. Ele pesou as consequências. Tá bom, é decisão dela. A irmã mais nova virou pra ele indignada. Traidor. Jungkook deu de ombros. Autopreservação. A solução veio de onde ninguém esperava, que era de onde as melhores soluções geralmente vêm. O Sugar apareceu no corredor, finalmente vestido e completamente composto, como se a cena da manhã não tivesse acontecido. Ou como se ela tivesse acontecido em outro universo. Pegou um snack da mesa que a mãe da Nona havia trazido mais cedo, e olhou para a situação com aquele olhar dele que processava contexto sem precisar perguntar. Deixa ela aí. A Nona virou para ele. Você também? Eu vi como ela ficou na última vez que todo mundo saiu. Não é legal. A Nona ficou em silêncio por um momento. A irmã mais nova ficou completamente quieta, o que era raro, porque ela claramente entendeu que o Sugar tinha mais influência nessa decisão do que qualquer argumento que ela pudesse ter apresentado. A Nona olhou para o teto. Olhou de volta para a irmã. Você fica do meu lado. A irmã mais nova abriu um juro. Se sumir um segundo que seja, venho embora, e você vem junto. Juro, juro, juro. A Nona olhou pro Sugar. Tô fazendo isso por você, não por ela.
O Sugar assentiu com aquela seriedade tranquila dele. Sei. Bonita, com aquele tipo de presença que você percebe antes de analisar. E havia algo nela que Tai não conseguia nomear de imediato. Uma tensão por trás da animação. Aquele jeito de sorrir que às vezes é genuíno e às vezes é esforço. Tai olhou de volta para o celular e então começou a pensar em coisas que não queria estar pensando. Jungkook e ela eram o quê, exatamente? O show havia terminado? O projeto havia terminado? A história do guardião havia se resolvido? O I love you had been said, naquele palco, de um jeito que não podia ser desfeito. Mas o que vinha depois do I love you não havia sido dito. Não em voz alta, não de forma clara. Havia acontecido aquela noite depois do show e os dias seguintes, e as coisas estavam de um jeito que era mais do que antes, mas que ainda não tinha nome. E sem nome, quando Jungkook aparecia numa festa com uma garota que havia lhe dado roupas de presente, Tai não sabia exatamente o que sentia, mas estava sentindo bastante coisa. Raiva, por exemplo. Uma raiva específica que ela estava achando inconveniente porque não sabia bem onde colocar. E então a nona voltou com a irmã mais nova. O que foi? A nona olhou para ela. Nada. Você tá com a expressão de nada, mas o nada dela é bem expressivo. Tai ficou em silêncio. É aquela garota ali? A irmã mais nova apontou, completamente sem filtro, pro lado do espaço onde Jungkook estava. Tai olhou para onde ela estava apontando antes de poder decidir não olhar. Jungkook estava rindo de alguma coisa que a garota havia dito, com aquela risada dele que saía sem aviso, e a garota estava olhando para ele com aquela expressão de quem está muito feliz de ter feito aquilo acontecer. Tai virou de volta. Que garota? A irmã mais nova a olhou com aquela paciência de quem tem 15 anos e acha que os adultos são fundamentalmente ingênuos. Tai, que? Você tá com ciúme? Não tô. Tá sim. Não tenho razão pra ter. Ter razão não tem nada a ver com ciúme. A nona ficou quieta ao lado das duas com aquela expressão de quem tá deixando a situação se resolver sozinha. Mais tarde ainda, Tai estava num canto mais quieto do espaço, longe da música e longe de qualquer conversa que exigisse que ela parecesse completamente bem, quando alguém chegou do lado dela. Não era Jungkook. Era uma amiga em comum, alguém que trabalhava com a equipe de som e que conhecia todo mundo perifericamente, com aquela expressão de quem tem uma coisa para dizer e tá avaliando-se ao momento. Você sabe o que houve com a menina que tá com Jungkook? Tai ficou quieta. Não. O namorado dela terminou com ela há algumas semanas. Na hora de terminar, a desculpa que ele usou foi o corpo dela. Literalmente. Disse que ela não era suficiente fisicamente. Tai ficou parada. E ela ficou muito mal. Mal de um jeito sério. Tentou se machucar. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente dos silêncios anteriores. Como ela tá agora? Melhor. A gente conseguiu chegar a tempo. Mas ficou muito abalada. Muito insegura com tudo. E o Jungkook? Soubemos e fomos falar com ela. E o Jungkook disse uma coisa que parece pequena, mas não foi. Falou que ela era bonita o suficiente para ele mesmo querer sair com ela. Que se ela precisasse de prova de que o problema era do ex e não dela, ele estava ali. Tai ficou olhando pro espaço por um momento. Ele não tá com ela. Ele tá sendo gentil com ela. É diferente. Tai ficou quieta por um tempo mais longo. E a garota acreditou? A pessoa ao lado deu de ombros levemente. Ela tá aqui, né? Com o cabelo arrumado e a fantasia que ela quis usar. Ontem ela não conseguia sair da cama. Tai foi até o banheiro do espaço e ficou parado olhando pro espelho por um momento. Ficou pensando no que havia sentido quando viu Jungkook com ela. A raiva. O julgamento que havia feito de imediato. Mental. Rápido. Daquele jeito que o ciúme produz avaliações sem pedir permissão. Pensou no que havia acabado de ouvir. Uma menina que havia sido destruída por alguém que deveria querer bem. Havia chegado no ponto mais baixo que alguém pode chegar. E que havia aparecido aqui. Hoje, porque alguém havia feito questão de dizer que ela valia alguma coisa, e ela havia ficado com raiva disso. Tai ficou olhando para o próprio reflexo por um tempo. Que vergonha, ela disse baixinho. Só para ela mesma. Quando voltou para o espaço, procurou Jungkook. Ele estava perto da entrada com a garota e mais duas pessoas, numa conversa que parecia leve, o tipo que acontece quando todo mundo está se sentindo um pouco mais bem do que o normal. Tai ficou esperando. Em algum momento, a garota foi buscar algo com as outras pessoas e Jungkook ficou sozinho por um. Tai foi até ele. Ele a viu chegando e ficou com aquela expressão de quem não sabe bem o que esperar. Oi, oi.
Silêncio por um segundo. Você ficou sumida. Fui dar uma volta pelo espaço. Ele a olhou com aquele olhar dele que não deixava passar muita coisa. Você tá bem? Tai ficou em silêncio por um momento. Eu me comportei mal hoje. Jungkook ficou quieto esperando. Quando vi você chegar com ela, pensei coisas que não devia. Julgamento fácil, sabe? Do tipo que a gente faz quando tá sentindo alguma coisa e precisa de um lugar pra colocar. Ele continuou quieto. Me contaram o que aconteceu com ela. Tai respirou devagar. Você fez uma coisa muito boa, e eu fiquei com raiva disso. Jungkook ficou olhando pra ela por um momento. Você devia ter me contado. Devia. Mas não é só isso. Mesmo que eu não soubesse, a forma que eu reagi por dentro foi feia. E isso é sobre mim, não sobre o que você fez ou não fez. Ele ficou em silêncio por um tempo. Tai, que? Você acha que eu ia aparecer aqui com alguém sem te avisar se fosse sobre mim? Ela ficou quieta. Tudo que é sobre mim, você sabe. Mesmo as coisas que são difíceis de dizer, você sabe. Porque é você. Ela ficou olhando pra ele com aquela expressão de quando alguma coisa que ela estava segurando relaxa. Me conta da próxima vez, ela disse. Não pra eu não sentir ciúme, mas pra eu poder ajudar também. Ele ficou em silêncio por um segundo. Tá bom. Então a garota voltou com as outras pessoas e a conversa se abriu pra incluir todo mundo. E Tai ficou. E foi aquela situação de quando você para de resistir e simplesmente tá no lugar que tá. A irmã mais nova chegou do lado de Tai naquele momento, com aquela expressão de quem está satisfeita consigo mesma. Você resolveu. Eu conversei. Mesmo? Resolveu. Tai a olhou. Vai longe você. A irmã mais nova sorriu com aquela confiança específica de quem tem 15 anos e acha que entende tudo. Já sei, mas obrigada. E havia uma conversa que os dois estavam tendo ao redor, sem ter diretamente, sobre o que eram. Sobre o que o I Love You tinha feito com a definição de tudo, sobre o que vinha agora. A cena que colocou as coisas em movimento começou de um jeito tão pequeno que não parecia que ia importar. Tai estava num exercício de força e pediu ajuda com a posição. E Jungkook chegou por trás dela e colocou as mãos na cintura dela para corrigir o ângulo. E ela ficou tensa de um jeito que não era sobre o exercício. Ele percebeu. Ficou com as mãos onde estavam por um segundo a mais do que era necessário para corrigir posição. Você tá empurrando, ele disse. Eu sei. Deixa o peso fazer o trabalho. Eu sei como se faz. Então faz. Ela ficou quieta por um segundo com aquela tensão específica de quando o corpo e a cabeça estão tendo conversas diferentes. Você pode tirar as mãos agora. Posso, mas ele não tirou imediatamente. E ela não disse de novo. E havia naquele segundo uma coisa que os dois estavam fingindo que não estava acontecendo. Então ele tirou. E voltou para onde estava. E os dois continuaram como se nada tivesse acontecido. Que era o jeito que eles tratavam um monte de coisa naquele período. Foi a irmã mais nova que, de forma completamente involuntária, colocou a conversa em voz alta. Ela tinha aparecido no estúdio com a nona e estava sentada num canto comendo alguma coisa enquanto a equipe trabalhava, com aquela capacidade específica de crianças e adolescentes de tornar sua presença quase invisível, até que você se esquece que elas estão ouvindo tudo. Vocês dois são o quê? Ela perguntou de repente, sem contexto, sem aviso, com aquela objetividade específica de quem ainda não aprendeu que certas perguntas não se fazem em voz alta. A Tai virou para ela. O quê? Você e o Jungkook. São o quê? Namorados? Ricantes? Amigos? A nona fechou os olhos brevemente com a expressão de quem sabe que não tem como controlar o próximo minuto. Jungkook ficou quieto do lado de fora da conversa, mas era claramente presente nela. Tai ficou olhando para a irmã mais nova por um segundo. Somos amigos. A irmã mais nova abriu um sorriso. Não é mentira. É sim. Amigo não olha assim. Como assim? Como ele te olha. Tai ficou em silêncio. E como você olha para ele? A nona se levantou e disse alguma coisa sobre buscar água, que era claramente uma estratégia de não estar presente nas próximas trocas, e foi buscar água. Jungkook ficou onde estava. A irmã mais nova ficou olhando para Tai com aquela expressão de quem não vai deixar o assunto ir embora. Só amigos não ficam com a expressão que você ficou naquela festa. Tai a olhou. Você tem 15 anos. Exatamente. Já vi muita coisa. Tai ficou quieta por um tempo. É complicado. É não. Vocês dois gostam um do outro. Falta só decidirem o que fazer com isso. Deu aquela risada pequena que saía antes que ela percebesse. Tá bom, ela disse. Tá bom o quê?
Tá bom, vamos fazer do jeito que a gente faz as outras coisas. Ele ficou olhando pra ela por um momento. Isso era uma confirmação de que você vai de namorada? Ela piscou. Você pode dizer de outra forma? Como? Qualquer forma que não pareça que você tá me recrutando pra alguma coisa. Ele ficou quieto por um segundo. Você vai ficar comigo? Ela ficou em silêncio. Sim. Ele assentiu. Simples como isso. E então os dois ficaram parados no estúdio por um momento que não precisava de mais nada além de ser o que era. Tinha algo que Tai nunca havia contado para Jungkook sobre o motivo pelo qual ela havia dito não aquelas primeiras vezes. Não um motivo prático, não a falta de confiança no palco ou não querer dançar para outros. O motivo debaixo de tudo isso era que ela tinha medo de coisas que importam. Não de qualquer coisa, só das que importam de verdade. Quando algo não importava muito, ela conseguia tentar sem problema. Conseguia entrar numa sala nova, falar com pessoas que não conhecia, aprender habilidades novas, lidar com situações complicadas. Isso ela fazia sem muito esforço. Mas quando alguma coisa começava a importar de verdade, quando ela percebia que tinha algo a perder, aí o mecanismo mudava. Ficava mais cuidadosa, mais recuada, mais propensa a dizer não logo de início, antes que o sim tivesse tempo de criar raízes. A dança havia importado desde sempre, por isso ela havia guardado para ela. E Jungkook havia importado antes dela estar pronta para admitir, por isso ela havia dito não naquele corredor com tanta firmeza. Mas as coisas que importam têm essa qualidade de aparecer de volta, de formas diferentes, até que você ou se afasta de vez ou para de se afastar. Ela havia parado de se afastar, e estava descobrindo que do outro lado do medo havia algo que não tinha nome ainda, mas que parecia certo de um jeito que ela não estava acostumada a sentir. O Dia das Mães chegou num domingo com aquela leveza que os domingos às vezes têm quando não tem nada urgente. Jungkook havia planejado algo que para os padrões dele era elaborado, que significava que havia pensado nisso com antecedência e que havia envolvido mais de uma pessoa na execução. O Sugar havia ajudado de um jeito que para os padrões do Sugar era envolvimento total, que significava que estava presente numa parte do processo sem reclamar. A mãe de Jungkook apareceu no apartamento deles à noite para o que havia sido apresentado como um jantar simples, que não era simples, porque Jungkook havia passado a tarde na cozinha de um jeito que ele normalmente não passava. Ela ficou parada na entrada, olhando bem para a cozinha e para o filho com aquela expressão de mãe que é ao mesmo tempo surpresa e não surpresa, porque mãe sabe quando o filho se esforçou, mesmo que não saiba os detalhes. Meu filho, feliz Dia das Mães, mãe. Ela foi até ele e colocou a mão no rosto dele do jeito que mãe faz e ficou olhando para ele por um segundo. Você foi para a cozinha. Fui. Você odeia a cozinha. Não odeio, só não tenho paciência normalmente. E hoje teve paciência. Hoje é diferente. Ela sorriu com aquele sorriso que é específico de mãe, aquele que não é sobre o que está na frente, mas sobre o acumulado de tudo que veio antes. Está lindo, ela disse sobre a mesa. Sobre o jantar. Sobre tudo. O Namjoon apareceu da sala com aquela presença tranquila dele, e o pai estava na poltrona com o jornal que ele havia lido 3 vezes, mas que ainda segurava. E havia aquela atmosfera de família reunida que é diferente de outras atmosferas, mais densa de alguma forma, mais quente. A campainha tocou uma vez enquanto a mãe estava sentada na sala recebendo o carinho que ela normalmente desviava, mas que naquele dia estava deixando chegar. Jungkook foi até a porta. Era Tai. Com flores. O tipo de flores que ela havia escolhido com cuidado. Você conseguia ver isso no jeito que o buquê estava arranjado. Não qualquer coisa da esquina, mas algo que havia recebido atenção. Feliz Dia das Mães, ela disse. E então, antes que ele pudesse responder, acrescentou. Para sua mãe, quero dizer. Comprei para as duas. A da sua? Mãe tá aqui. A da minha fica comigo. Jungkook ficou olhando para ela por um segundo. Você veio. Você me convidou. Eu sei, mas você não confirmou. Não preciso confirmar toda coisa para fazer. Ele abriu a porta mais. Entra. Ela entrou com aquela compostura dela, firme, mas não rígida, e foi até a sala onde a mãe de Jungkook estava. Boa noite, sou a Tai. Feliz Dia das Mães. A mãe de Jungkook ficou olhando para as flores e para Tai e de volta para as flores, com aquela expressão de mãe que processa muito mais do que o momento imediato. Que lindo. Obrigada, minha filha. Tai assentiu, deu um sorriso genuíno, e então o jantar foi jantar. Havia algo que a mãe de Jungkook tinha, que era raro e que tornava qualquer situação mais fácil do que deveria ser.
que era a capacidade de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas sem esforço visível. Aquele jeito de incluir alguém numa conversa de um modo que não é forçado, mas que de alguma forma acontece naturalmente. Tai foi incluída nesse jeito. E durante o jantar, com a comida que Jungkook havia feito e o vinho que o Namjoon havia trazido, e a conversa que ia de um assunto ao outro sem roteiro fixo, havia algo no espaço que era simplesmente agradável. A mãe de Jungkook perguntou sobre o trabalho da Tai, e Tai contou, e a mãe ouviu com aquele tipo de atenção que faz a pessoa que está falando sentir que o que diz importa. O pai fez uma piada que ninguém entendeu, mas que todos riram por causa do timing. O Namjoon ficou mais quieto, mais presente. Aquela presença tranquila dele que não compete, mas que existe. E Jungkook ficou observando Tai de um jeito que ele havia parado de tentar disfarçar, com aquela expressão de quem está no lugar certo. A mãe percebeu. Mãe percebe essas coisas. Na cozinha depois do jantar, enquanto Tai ajudava a guardar as coisas e a mãe de Jungkook ficou do lado dela arrumando algo na prateleira, houve uma conversa que foi curta, mas que ficou. Você é boa pra ele. Tai parou por um segundo. Ele é bom pra mim também. A mãe ficou em silêncio por um momento. Ele não fala muito sobre o que sente. Nunca falou. Desde pequeno, você perguntava o que tinha acontecido e ele dizia tudo bem. Mas você aprende a ler o tudo bem dele. Tai ficou quieta. O tudo bem dele quando você tá por perto. A mãe disse. É diferente. Tai ficou olhando pra prateleira por um segundo. Obrigada por me contar isso. A mãe deu aquele sorriso. Tô te contando porque acho que você precisava saber. Mais tarde, quando o jantar tinha terminado e o pai havia dormido no sofá com o jornal ainda na mão e o Namjoon havia ido embora, e a mãe estava na cozinha com o último chá, Jungkook e Tai ficaram na varanda. A cidade estava quieta naquele horário de domingo à noite. Aquela quietude específica que é diferente da de madrugada, mas de fim de algo bom. Obrigada por ter vindo, ele disse. Obrigada por ter me chamado. Você não precisava trazer flores. Eu quis. Ela ficou olhando para a cidade por um momento. Sua mãe é incrível. O jeito que ela te olha. Como ela me olha. Com orgulho. Mas não o orgulho de conquistas. O orgulho de pessoa. Ele ficou em silêncio por... Ela é assim. Você teve sorte. Ele ficou quieto por um segundo mais longo. Eu sei. Não foi aquela noite que as coisas se definiram completamente. Não foi nenhuma noite específica. Foi a soma de noites e dias e conversas e silêncios que iam construindo alguma coisa que não precisava de data de inauguração para existir. É existindo enquanto ia sendo construído. Daquele jeito que às vezes as coisas mais reais funcionam. Jungkook e Tai eram o quê? Eram mais do que a irmã mais nova esperava quando havia feito a pergunta, e menos do que ela havia imaginado, mas de uma forma boa. Do jeito que as coisas reais são sempre um pouco diferentes das imaginadas, e nem por isso são menos. Amigos que eram mais que amigos que estavam descobrindo como ser o que eram. Duas pessoas que haviam chegado ao mesmo lugar por caminhos diferentes, e que estavam agora, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Era suficiente. Era. Mais do que suficiente. A cena que fecha essa parte aconteceu dias depois, numa manhã de prática, quando o estúdio estava em movimento e a equipe estava no que fazia. E em algum momento alguém colocou uma música, que não era para ninguém específico, mas que todo mundo ouviu. E Tai estava no centro do espaço fazendo algo de aquecimento e Jungkook estava do lado com o bloco de notas. E sem que nenhum dos dois planejasse, quando a música entrou num certo ponto, os dois se olharam. E ele colocou o bloco de notas na cadeira, e ela abriu um sorriso. E eles dançaram. Não Vi e nenhum personagem. Só eles dois, no espaço que havia se tornado deles de uma forma que não precisava de documento assinado, com a música que ninguém havia escolhido especificamente, mas que estava certa assim mesmo. O Sugar levantou levemente os olhos da mesa e baixou de volta sem fazer nenhum comentário. A nona ficou olhando por um segundo com aquela expressão dela. A irmã mais nova, que havia aparecido de manhã sem avisar, como às vezes fazia, ficou parada perto da porta com o suco na mão e um sorriso que ela não se deu ao trabalho de esconder. Falei, ela disse para ninguém. E ninguém discordou, porque algumas coisas são óbvias antes das pessoas que estão dentro delas conseguirem ver. E quando finalmente conseguem ver, e quando finalmente param de tratar o óbvio como se fosse complicado,
O que fica é exatamente isso. Dois que dançavam juntos numa manhã comum, um dia comum, num estúdio que havia sido cenário de muita coisa antes de ser cenário disso. Só amigos, mais que amigos. As duas coisas ao mesmo tempo. A melhor versão das duas coisas ao mesmo tempo. E essa, por enquanto, era a história deles. Não, o início tinha sido naquele corredor, com um não firme e uma convicção que durou menos do que havia planejado. Não o fim. O fim estava longe demais para ser visto daqui. Era o meio. E o meio, quando você tá nele de verdade, é a melhor parte de qualquer história. Mas tem uma coisa que ficou de fora e que precisa ser contada porque é a coisa que explica o título. Só amigos, mais que amigos. Quando a irmã mais nova havia feito aquela pergunta direta e Tai havia dito "somos amigos" com aquela voz que tentava soar neutra e não conseguia completamente, ela não estava mentindo. Estava dizendo a verdade que ela sabia naquele momento. Porque às vezes a gente tá numa coisa e ainda não tem a palavra certa para ela. E na falta da palavra, usa a que mais se aproxima. Que nunca é exatamente certa, mas que é o melhor que existe disponível. Amigos era o melhor que existia disponível antes de ela encontrar a palavra que veio depois. E a palavra que veio depois não era uma palavra, uma frase. Era o jeito que ele havia perguntado: "Você vai ficar comigo?" Com aquela voz direta dele que não enfeitava nada, e o jeito que ela havia dito sim, sem precisar pensar muito sobre isso. Sim, que é mais simples e mais complicado do que somos amigos. Mais simples porque é só uma palavra, mais complicado porque significa tanta coisa. E foi exatamente o que ela disse. E foi exatamente o que era. E é exatamente o que continuou sendo. Fim da parte 10. Mas deixa eu voltar um pouco porque tem coisas que ficaram de fora e que valem ser contadas. A cena da mordida, por exemplo. Não é o que parece. Ou talvez seja exatamente o que parece, dependendo do que você estava pensando. Foi numa tarde de prática, quando o cansaço tinha chegado naquele ponto específico em que as pessoas ficam levemente mais impulsivas do que o normal. A equipe estava no limite de uma sessão longa e a conversa tinha entrado num território de piadas e provocações que surgem quando o trabalho está pesado demais e o jeito de lidar é encontrar o lado que tem graça. Tai havia dito alguma coisa sobre Jungkook que tinha aquele tom de provocação que não é agressivo, mas que é suficiente para fazer a outra pessoa querer responder. Ele foi até ela. Ela ficou olhando para ele com aquela expressão de quem não tem certeza do que vem, mas está curiosa. Você vai fazer o quê? Ele chegou Mais perto. Ela ficou parada. Jungkook, você não vai... Não faz sentido ameaçar o que vai fazer antes de fazer. Ela mesma havia dito isso alguma vez. Em algum contexto diferente, mas a lógica se aplicava aqui também. Ela mordeu. Não forte. Não de um jeito que dói de verdade, mas suficiente para ser uma mordida e não outra coisa. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão de quem não esperava exatamente isso, mas que também não tá reclamando. Você mordeu. Você chegou perto. Isso é lógica? É a minha lógica. A equipe toda estava claramente prestando atenção, mas fingindo não tá. Que era o estado padrão da equipe sempre que Jungkook e Tai estavam num momento. Ele ficou em silêncio por um segundo. Isso foi a forma mais eficiente de eliminar a frustração que você achou? Foi a que veio primeiro. Próxima vez avisa. Pra quê? Pra eu estar pronto. Ela ficou olhando pra ele. Você quer que eu morda de novo? Ele ficou quieto por um segundo, que durou mais do que o necessário para dizer não. O Suga colocou o fone de ouvido com uma energia de não tô ouvindo nada disso. A nona foi buscar água de um jeito que era claramente estratégico. E a conversa ficou exatamente onde estava. Naquele território indefinido que Jungkook e Tai habitavam muito bem. Onde as coisas são ditas e não ditas ao mesmo tempo. E ninguém precisa decidir o que exatamente aconteceu. Outra coisa que ficou de fora foi o que aconteceu com a garota coelho depois daquela noite. Não foi uma grande virada, não foi uma transformação radical, mas foi real. Que é às vezes mais valioso do que qualquer virada grande. Ela apareceu no estúdio alguns dias depois. Não com fantasia, não com a versão de si mesma que ela havia montado para aquela festa. Com roupas comuns. E cabelo sem muito esforço. E aquela expressão de quem está presente no próprio rosto pela primeira vez em um tempo. Procurou de... Ele estava na mesa de som com o Suga quando ela chegou. Oi? Oi. Você tá bem? Melhor.
Ela ficou parada por um segundo. Queria agradecer pelo que você disse naquele dia e por aquela noite. Ele ficou quieto. Você não precisava vir aqui para isso. Precisava sim. Para mim. Não para você. Ele entendeu. Como você tá? Ela pensou antes de responder. Tô aprendendo que o problema não era meu. Ainda tô aprendendo, mas tô. Isso é muita coisa. É. Ela olhou ao redor do estúdio. É um lugar bonito aqui. É. Você gosta do que faz? É pergunta ou afirmação? As duas. Ele ficou em silêncio por um segundo. Gosto. Muito. Ela sentiu. Dá pra ver. Ela olhou pra ele de um jeito direto. A garota que tava lá naquela festa. A que ficou brava e depois veio conversar com você. Ele não disse nada. Ela gosta de você de um jeito que é sério. Jungkook ficou quieto. Não tô falando pra você fazer nada com isso. Tô falando porque você foi honesto comigo. E acho que mereço ser honesta com você. Cuida bem dela. E então ela foi embora. O Suga ficou na mesa de som fingindo que havia ouvido 0% dessa conversa. Jungkook ficou parado por um segundo. Depois foi procurar Tai e estava no espaço de prática, esticando com fone de ouvido, naquele estado de isolamento produtivo que ela às vezes entrava. E só percebeu Jungkook quando ele ficou na frente dela e ela tirou um fone. O quê? Nada. Você veio aqui pra falar nada? Vim te ver. Ela piscou. Me ver fazendo o quê? Só te ver. Ela ficou olhando pra ele por um segundo com aquela expressão de quem tá tentando ler a situação. Você tá bem? Tô. Tá com cara de quem quer falar alguma coisa. Quero falar que você gosta de mim. Ela ficou em silêncio por um segundo. Isso eu já sabia. Eu sei que você sabia. Eu também já sabia. Mas queria dizer assim mesmo. Ela ficou olhando pra ele. Por quê? Porque às vezes as coisas que a gente sabe precisam ser ditas em voz alta para se tornarem reais. Ela ficou quieta por um momento. Tá bom, você também gosta de mim. Ele assentiu. Também já sabia. Eu sei. Mas falei assim mesmo. Ela deu aquela risada pequena. Isso foi muito sem sentido. Desenvolvido organicamente ao longo do tempo, sem nenhuma decisão consciente. Daquelas coisas que surgem quando um grupo de pessoas passa tempo suficiente junto e começa a funcionar como sistema. O Sugar era o centro quieto. Todo mundo orbitava em torno dele de alguma forma. Não porque ele tentasse isso, mas porque havia algo na presença tranquila dele que funcionava como âncora. Quando o Sugar estava em paz com algo, o restante ficava mais em paz também. Quando ele estava preocupado, você percebia antes que ele dissesse qualquer coisa. O Jimin era o oposto. Toda a emoção do grupo na superfície. O que não era fraqueza, era função. Quando a Jimin ficava feliz com algo, todo mundo ficava. Quando ela ficava em cima de alguma coisa, era porque precisava de atenção. A nona era a estrutura. Quem lembrava de coisas práticas, quem garantia que o dia tinha formato. E havia um equilíbrio nisso, que havia incluído Tai de um jeito natural, que era o jeito que as coisas se encaixam quando são certas. Num dos dias de pausa, quando não havia obrigação específica, mas todo mundo acabava no estúdio mesmo assim porque era onde as pessoas estavam, a conversa virou para o Dia das Mães que se aproximava. Minha mãe quer aquelas flores que ela viu numa loja e que custam um absurdo, a Jimin disse. Todo ano é uma coisa diferente que custa um absurdo. E você compra? A nona perguntou. Todo ano. Por quê? Porque é minha mãe. Havia uma lógica nessa resposta que não precisava de elaboração. Jungkook ficou quieto ouvindo a conversa e pensando no que ia fazer. A sua mãe era do tipo que dizia que não precisava de nada, mas que claramente gostava de ser lembrada. Não de forma barulhenta, mas de um jeito que você percebesse se a lembrança não viesse. Preciso cozinhar, ele disse em algum momento. Mais para si mesmo do que para alguém. Você cozinha, a Jimin disse, com aquele tom de surpresa genuína. Saiu básico. Básico tipo ovo mexido? Básico tipo jantar. A Jimin ficou com aquela expressão de quem está reavaliando alguma coisa. Tai ficou quieta ouvindo isso, com aquela atenção discreta dela. Mais tarde, quando a conversa havia se dissolvido e a equipe tinha espalhado pelo espaço em pequenos grupos, Tai foi até a nona com aquela expressão de quem tem uma pergunta, mas não sabe bem como fazer. A mãe do Jungkook. Como ela é? A nona ficou em silêncio por um segundo pensando.
É daquelas pessoas que te fazem sentir em casa antes de você ter motivo para se sentir. Tai ficou quieta. Por que você tá perguntando? Não sei. A Nona a olhou. Você vai aparecer lá. Não decidi. Você vai. Tai ficou em silêncio. Pode ser. Ela ficou olhando para o espaço. É estranha essa sensação. De querer estar num lugar com pessoas que não são minha família, mas que... Ela não terminou a frase. A Nona entendeu assim mesmo. É porque se tornou. Como? Esse negócio de família não é só sobre sangue. É sobre onde você aparece, e você aparece aqui. Tai ficou em silêncio por um tempo. No dia anterior ao Dia das Mães, Tai ficou numa floricultura por mais tempo do que havia planejado. Não era indecisão sobre o que comprar. Era aquela coisa de ficar num lugar agradável por um tempo sem motivo urgente para sair. Olhando para as flores com aquela atenção que você dá às coisas quando está pensando em outra. Estava pensando na mãe dela. Não com tristeza exatamente. Com aquela coisa que é específica de quem perdeu alguém há tempo suficiente para a dor ter mudado de forma. Não sumido, mudado. A mãe dela teria gostado das flores que ela estava olhando. Tai ficou parada com o buquê na mão por um segundo. Depois comprou 2. Um para a mãe de Jungkook e um que ela ia deixar no seu próprio quarto, no vaso da janela, para ficar por alguns dias enquanto durassem. Não era tristeza, era uma forma de não esquecer. E de seguir assim mesmo. O jantar de Dia das Mães teve uma cena pequena que ficou de fé, mas que é a mais importante de contar. Foi antes das flores, antes do jantar, antes de qualquer parte da noite que aconteceu depois. Foi quando Tai chegou na porta e tocou a campainha, e ficou esperando com o buquê na mão. E aquela compostura dela aqui. Nunca é completamente sem nervoso, mas que faz um bom trabalho de parecer. A porta abriu. E a mãe de Jungkook ficou olhando para ela por um segundo, com aquela expressão que mãe tem quando vê algo que esperava, mas que é melhor do que esperava. E Tai ficou parada, esperando alguma coisa, algum protocolo, alguma frase de apresentação, algo. E a mãe abriu a porta mais e disse simplesmente: "Venha." Sem nome, sem apresentação formal, sem aquele momento onde você tem que se encaixar num espaço novo. Só venha. Que era a forma mais simples e mais completa de dizer que o espaço já estava aberto. Tai entrou. E foi exatamente isso. Entrou. Depois do jantar, enquanto a mãe de Jungkook estava na cozinha com o chá e o pai dormia e o Namjoon havia ido embora, Jungkook e Tai ficaram na varanda por um tempo que não foi cronometrado. A cidade estava quieta. "Você vai voltar amanhã?" Ele perguntou em algum momento. "Amanhã é dia de semana." Não era isso que eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. "Posso voltar?" "Posso não é sim. Depende se você me chamar." Ele ficou olhando para ela. "Você precisa ser chamada?" "Não. Mas é mais bonito assim." Ele ficou quieto por um segundo. "Então, você volta amanhã?" Ela deu aquela risada pequena. Sim, havia uma última coisa sobre essa parte da história que vale contar, que é sobre o título. Só amigos, mais que amigos. Não foi Tai que usou essa frase primeiro. Foi a irmã mais nova, naquele momento da pergunta direta, quando ela havia ficado olhando para Tai com aquela paciência de 15 anos e havia dito: "Vocês dois são o quê, exatamente?" E Tai havia dito: "Somos amigos." E a irmã havia dito: "Mais que amigos." E Tai havia ficado em silêncio, porque as duas coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo, e ela não sabia como resolver isso verbalmente, mas a irmã havia nomeado. E quando alguém nomeia uma coisa que existe, mas que ainda não tem nome, a coisa muda um pouco. Não porque o nome cria a coisa, mas porque a coisa deixa de ser só sentida para ser também. E dita, ela se torna mais real. Só amigos, mais que amigos. A melhor versão das duas coisas ao mesmo tempo. Que era exatamente o que eles eram. Que era exatamente o que continuariam sendo, cada vez mais completamente, em cada parte que ainda estava por vir. Fim. Mas sabe o que tem de interessante nessa história toda? É que ninguém planejou nada. Não a Jimin, que havia empurrado Tai para dentro do estúdio aquela tarde com aquela naturalidade de quem faz favor sem pedir licença. Não o Sugar, que havia resolvido a situação da irmã mais nova com aquela economia dele. Uma frase, uma presença, e a coisa estava resolvida.
Não a Nona, que havia ficado do lado de Tai em cada momento que precisou sem transformar isso em coisa grande. Não a garota coelho, que havia aparecido naquela noite da festa como um espelho que Tai precisava ver, sem saber que precisava. Ninguém havia sentado e decidido que a história ia ser assim. Ela sendo assim enquanto as pessoas iam sendo elas mesmas. Isso é o tipo de coisa que parece simples, mas que não é. Porque ser você mesmo com consistência, sem calcular o efeito, sem montar uma versão de si para cada situação, é mais difícil do que parece quando você está de dentro. Tai tinha aprendido a ser ela mesma em partes. Tinha começado com a dança, aquele espaço que era só dela desde antes de ter memória. Tinha expendido para as crianças que ensinava, que não julgavam e que respondiam ao que era real com uma diretidade que adultos perdem em algum momento. Tinha chegado no estúdio como uma coisa a mais um espaço, e havia ficado como alguma coisa diferente. Jungkook havia sido parte disso, mas não toda a parte. E isso era importante para ela entender, porque havia um risco naquele tipo de história. O risco de alguém tornar-se o centro de tudo do outro, de um modo que quando o centro vai, leva junto. Tai não era assim. Ela havia chegado inteira. Havia ficado inteira. E o que havia construído com Jungkook era adicional a isso, não substituto. Duas coisas inteiras juntas fazem algo diferente de uma coisa cheia de buracos tentando ser preenchida por outra. Ela não havia pensado. Isso em termos filosóficos, exatamente. Mas vivia de um jeito que chegava nesse resultado. Jungkook tinha uma qualidade que a equipe toda havia notado ao longo do tempo e que nenhum deles havia nomeado diretamente, mas que estava presente em tudo que ele fazia, que era a capacidade de ver as coisas como elas eram, sem precisar que fossem diferentes. Isso soava simples. Não era. A maioria das pessoas vê a realidade através de alguma camada, aquilo que queria que fosse, aquilo que temia que fosse, aquilo que lhe haviam dito que era. Jungkook tinha uma qualidade de olhar para a coisa em si, com aquela tensão dele que não romantizava, mas que também não reduzia. Ele havia visto Vi antes de Tai saber que era Vi. Havia visto que a garota coelho precisava de alguém que dissesse que ela valia alguma coisa, no momento em que ela não conseguia acreditar nisso sozinha. Havia visto que a irmã mais nova ficaria melhor na festa do que em casa. E havia visto, bem antes de dizer qualquer coisa sobre isso, que o que sentia por Tai era do tipo que não some. Do tipo que você pode ignorar por um tempo, que pode colocar no trabalho, que pode transformar em projeto, mas que está lá. Ele não era do tipo que falava sobre sentimento com facilidade, mas quando dizia alguma coisa, era porque era assim. E quando havia dito "você vai ficar comigo naquele estúdio", com aquela voz direta dele, era porque era assim. A irmã mais nova merece um capítulo só dela, porque ela era de todas as pessoas dessa história a que mais entendia o que estava acontecendo. Não porque tinha mais experiência, porque tinha menos filtro. Quando você é mais jovem e ainda não aprendeu a disfarçar o que vê, você às vezes vê com mais clareza do que quem passou anos construindo camadas de interpretação em cima de tudo. Ela havia visto Jungkook olhar para Tai com aquele olhar desde as primeiras semanas. Havia visto Tai fazer aquela coisa dela de prestar atenção discreta a tudo que ele dizia sem parecer que estava prestando atenção. Havia visto os dois fazerem aquela dança de aproximação e recuo que adultos fazem quando têm medo de chegar perto de algo que importa. E havia ficado com isso em silêncio por um tempo surpreendentemente longo, porque ela sabia que havia o momento certo e o momento errado para dizer alguma coisa. E havia esperado o certo. O momento certo foi aquela pergunta direta. Vocês dois são o quê? Simples, sem rodeio. E a resposta que veio, somos amigos, havia sido tão obviamente incompleta que ela não havia precisado dizer nada mais para deixar claro que sabia da incompletude. Mais que amigos. Sim, ela havia nomeado a coisa com 3 palavras. E às vezes 3 palavras são o suficiente. Tem uma cena que aconteceu entre a Nona e o Sugar, que é parte dessa história mesmo que ninguém tenha contado ainda. Foi alguns dias depois da festa, numa tarde em que a equipe estava no estúdio e o trabalho havia dado aquela pausa natural que às vezes acontece entre uma coisa e outra. A Nona estava num canto com o bloco de notas fazendo aquela coisa dela de organizar o que precisa ser feito. E o Sugar chegou e ficou parado perto dela sem dizer nada por um segundo, o que era o jeito dele de iniciar a conversa. Ela levantou os olhos. Você acha que eles vão ficar juntos? Ele disse, sem precisar especificar quem eram eles, porque no contexto era óbvio. A Nona ficou em silêncio por um momento. Você tá perguntando pra mim ou tá me dizendo? Perguntando. Então eu acho que sim.
Ela voltou pro bloco. Você acha? O Sugar ficou quieto por um segundo. Acho que já estão. Só ainda não colocaram nome. A Nona olhou para ele. É diferente ter nome ou não ter? É. Às vezes a coisa existe sem precisar de nome, e o nome só formaliza o que já é. A Nona ficou em silêncio, e às vezes o nome muda a coisa. Como assim? Quando você também assume, você tem algo a perder. Então o nome às vezes assusta mesmo quando a coisa não assusta. A Nona ficou olhando para ele por um momento. Você tá falando sobre ele ou sobre outra coisa? O Sugar ficou em silêncio. Sobre eles. Ela ficou quieta. Tá bom. E voltaram ao que estavam fazendo, que era o jeito do Sugar e da Nona de ter conversas que diziam mais do que as palavras usadas. E tem a última cena, que é a mais simples. Foi numa manhã comum. Tai chegou no estúdio na hora de sempre, com o café que ela havia comprado na padaria da esquina, porque havia percebido em algum momento que Jungkook gostava do café de lá mais do que ele mesmo fazia. Comprou 2. Chegou, colocou um na mesa do lado dele sem dizer nada. Ele olhou para o copo, olhou para ela. Da padaria da esquina, ela disse, já indo para o espaço de prática. Ele ficou olhando para o copo por um segundo. O Sugar, que havia presenciado isso com o fone de ouvido no pescoço, ficou quieto com aquela expressão dele. Jungkook pegou o copo, bebeu e ficou assim por um momento, com o café que ela havia comprado sem ser pedido, naquela manhã comum, no estúdio que era o lugar deles, de um modo que não havia sido decidido, mas que havia sido construído ao longo do tempo. Pouco, de maneiras pequenas, que somadas viraram uma coisa grande. E pensou que era isso. Não o palco. Não o I love you com a plateia embaixo. Não os momentos grandes e definidores. Era o café da manhã sem ser pedido. Era a irmã mais nova que aparecia sem avisar e ficava como se sempre tivesse estado lá. Era o Sugar que resolvia situações com uma frase e voltava para o que estava fazendo. Era a Nona com o bloco de notas e aquela presença que não alardeava, mas que estava sempre. Era a Tai, no espaço de prática com o fone em um ouvido só, o jeito dela de estar presente e no próprio mundo ao mesmo tempo. Era tudo isso, somado, que formava o que é. E o que era ele não sabia nomear completamente ainda, mas sabia que era bom, e que ia continuar sendo, e que era suficiente, por agora, saber isso. Só amigos, mais que amigos. Tudo ao mesmo tempo. A melhor versão possível de qualquer coisa que essas palavras podiam significar. Fim da parte 10. Continua. Mas antes do fim de verdade, tem mais uma coisa. É sobre o que aconteceu com Jungkook depois que a garota coelho foi embora naquele dia em que ela veio agradecer. Ele ficou quieto por um tempo depois que ela saiu. O Schubert estava na mesa de som fazendo alguma coisa e fingindo que a conversa anterior não havia acontecido, que era o jeito do Sugar de respeitar o espaço das coisas. Jungkook ficou parado, olhando para o nada por um segundo. Depois foi até o espaço de prática. Tai estava de costas para ele, com o fone em um ouvido, fazendo alguma coisa de braço que ela repetia com aquela atenção específica que ela tinha quando estava trabalhando algo novo. Ele ficou parado na entrada por um momento só olhando. Ela virou. Tirou um fone. O quê? Nada. Você tá me olhando. Tô. Com uma expressão estranha. Não tô com nenhuma expressão. Tá sim. Ele ficou em silêncio por um segundo. A garota veio aqui. A garota coelho? Sim. E? Disse uma coisa sobre você. Tai ficou quieta. O que ela disse? Disse que você gosta de mim de um jeito sério. E que eu deveria cuidar bem de você. Tai ficou olhando pra ele. E... você? O quê? O que você respondeu? Ele ficou em silêncio por um momento. Não precisei responder. Ela foi embora depois que disse. Tai ficou quieta por um tempo. Então? Então o quê? Então ela disse uma coisa verdadeira. E você veio me contar. Sim. Por quê? Ele ficou em silêncio. Porque parecia importante que você soubesse que uma pessoa que mal te conhece já viu o que é. Tai ficou olhando pra ele com aquela expressão de quando alguma coisa desce de um jeito que não estava esperando. Você é muito direto às vezes. Você já disse isso. Ainda é verdade. Ele deu um leve sorriso. Tô aprendendo. Com quem? Com você. Ela ficou quieta por um tempo. Depois colocou o fone de volta e virou pro espelho, e continuou a prática como se nada tivesse acontecido. Que era o jeito dela de processar as coisas que eram grandes demais para responder de imediato. E Jungkook voltou pro que estava fazendo. E os dois ficaram no mesmo espaço, em silêncios separados que eram ao mesmo tempo o mesmo silêncio,
Daquele jeito que acontece quando duas pessoas já foram longe o suficiente juntas para o silêncio ser confortável. E tem a cena da mãe, que falta contar por completo. Não a cena do jantar, a cena depois, quando a Tai havia ido embora e Jungkook estava ajudando a guardar as coisas na cozinha com a mãe. Naquele silêncio de fim de noite que é diferente dos outros silêncios. A mãe ficou guardando alguma coisa na prateleira por um momento. Ela tem mãe? Jungkook entendeu a pergunta sem precisar de mais contexto. Não. Perdeu os dois quando ainda era nova. A mãe ficou quieta por um segundo. Ela trouxe flores. Eu vi. Comprou para as duas. Para mim e para a mãe dela. Jungkook ficou em silêncio. Isso diz muito sobre uma pessoa. O jeito que ela honra quem não tá mais aqui. Ele ficou quieto ouvindo. Ela é muito sozinha. Não mais. A mãe virou para ele com aquela expressão. Não mais? Ele ficou em silêncio. Não mais. Ela ficou olhando para o filho por um momento com aquela leitura que mãe faz que vai além do que está sendo dito. Você vai cuidar bem dela. Não era a pergunta. Vou. Ela assentiu. E voltou a guardar as coisas na prateleira como se a conversa mais importante daquela noite tivesse acontecido em 2 minutos, sem ninguém perceber que era importante, que era o jeito dela. Continua. Tem uma última cena que ficou guardada para esse momento. É sobre uma noite específica que aconteceu entre a festa e o Dia das Mães. Num daqueles dias que não tem nome especial no calendário, mas que ficam. Tai estava no estúdio mais tarde do que o normal. Não havia motivo prático. Era aquele tipo de ficar que acontece quando você está bem num lugar e não tem urgência específica para deixar de estar. A equipe toda havia ido embora. O Sugar foi o último, como sempre, com aquele movimento dele de levantar, guardar o fone e ir embora sem fazer barulho. E ficaram só os dois. Jungkook estava com o bloco de notas aberto, mas não estava escrevendo. Estava com aquela expressão de quem está pensando mais do que fazendo, o que acontecia às vezes quando alguma ideia estava se formando, mas ainda não tinha chegado ao ponto de poder ser escrita. Tai estava no espaço de prática sem música, fazendo aquele tipo de movimento que não é ensaio e não é aquecimento, é só o corpo se movendo porque quer. Em algum momento o movimento parou. Ela ficou parada no centro do espaço olhando para nada específico. Você pensa em Vi, às vezes? Ela perguntou. Jungkook levantou os olhos. Às vezes, o que você pensa? Ele ficou em silêncio por um momento. Penso que ela ficou real de um jeito que não esperava. O que quer dizer? Quando criei o personagem, tinha uma ideia muito clara do que ela era. Uma mulher que dançava sem precisar de ninguém, que havia perdido tudo e que havia encontrado uma forma de ser inteira sozinha. Isso eu conseguia imaginar, conseguia colocar em palavras, conseguia montar o projeto ao redor. Ele parou por um segundo. Mas o que não estava no projeto era o resto de quem ela era além do personagem. O fato de que alguém que é inteira sozinha não fica sozinha porque precisa. Fica sozinha porque é como ela funciona. E quando encontra alguém que entende isso, não pede que ela deixe de ser inteira para ser outra coisa. O personagem eu sabia escrever. O resto eu só entendia ao ver. Tai ficou quieta por um longo momento. Você tá falando sobre mim ou sobre Vi? As duas. Ela ficou olhando para o chão por um segundo. É muito. O que você acabou de dizer. Eu sei. Desculpa se foi demais. Não foi demais. Foi muito. Que é diferente. Como é diferente? Demais é quando não cabe. Muito é quando cabe, mas pesa. Ele ficou quieto. Cabe? Ela ficou em silêncio por um tempo. Cabe. E ficaram assim no espaço que era deles de um modo que não havia sido decidido, com a cidade lá fora fazendo aquele barulho baixo de cidade de noite, e a conversa havia chegado num ponto que não precisava de mais nada além de ser o que era. E tem a última das últimas coisas. É pequena, mas é a mais verdadeira. Aconteceu num dia qualquer, numa semana qualquer, num momento sem importância específica. A irmã mais nova estava no estúdio, como às vezes acontecia, sentada num canto com o celular, mas claramente prestando atenção em tudo ao redor como ela sempre fazia. Em algum momento ela ficou olhando para os dois, Jungkook e Tai, que estavam num canto tendo uma conversa sobre alguma coisa de trabalho que também era claramente sobre outras coisas além de trabalho. Daquele jeito deles de misturar os dois sem fazer esforço. A nona chegou do lado da irmã. Para de ficar olhando para eles. Tô só olhando. É invasivo. Não é fosso. A nona ficou quieta por um segundo.
É fofo, ela admitiu baixinho. As duas ficaram olhando por mais um segundo. In é uma nona disse vem, e foram embora buscar alguma coisa na outra sala. E Jungkook e Tai continuaram a conversa que era de trabalho e era de outra coisa. No estúdio que era de todos e era deles. Naquele dia sem nome especial que ficou assim mesmo. Só amigos, mais que amigos. Tudo que essas palavras significam quando são ditas por alguém que realmente quer dizer. Fim. Uma última coisa. A mais última de todas. É sobre o Sugar e a nona. Não sobre Jungkook e Tai dessa vez. Mas sobre os dois que ficaram no segundo plano dessa parte toda, fazendo o que faziam, sendo o que eram, e que merecem pelo menos uma cena que é só deles. Aconteceu na noite depois do Dia das Mães, quando todo mundo havia ido embora e o estúdio estava no silêncio de lugar vazio depois de dia cheio. O Sugar estava na mesa de som, fazendo aquela coisa dele de organizar arquivos, com uma atenção que parecia desproporcional para a hora, mas que era o jeito dele de ficar um tempo no lugar quando não estava pronto para ir embora. A nona estava guardando alguma coisa numa das salas. Em algum momento ela passou pelo corredor onde ele estava. Parou. Você não foi embora? Ainda não. Por quê? Ele ficou em silêncio por um segundo. Gosto dessa hora, quando tá todo mundo embora e o lugar fica quieto. Ela ficou parada na entrada por um momento. Posso ficar aqui também? Ele não respondeu, mas afastou levemente a cadeira do lado dele. Daquele jeito que não é um gesto grande, mas que é um gesto. Ela entrou, sentou, ficaram os dois em silêncio por um tempo com a mesa de som entre eles e a cidade lá fora fazendo aquele barulho baixo. A nona ficou olhando para o painel de controle sem nenhum propósito específico. Você acha que eles vão ficar juntos muito tempo? O Sugar ficou quieto. Você tá falando sobre eles? Ou tá perguntando outra coisa? Ela ficou em silêncio por um segundo. Os dois. Ele ficou em silêncio também. Acho que eles vão ficar juntos enquanto for certo. E vai ser certo por muito tempo. Ela ficou quieta. Isso é uma resposta evasiva. É uma resposta honesta. Ela ficou olhando para o painel. E a outra pergunta? Ela ficou quieta por um tempo mais longo. Não sei como fazer perguntas para outras coisas ainda. Ele ficou em silêncio. Tudo bem não saber ainda. As coisas têm tempo. Ela ficou olhando para ele por um momento. Você é muito calmo para tudo. É jeito de ser. Incomoda às vezes? Por quê? Porque às vezes a calma parece indiferença. Ele a olhou. Não é. Ela ficou em silêncio. Eu sei. Mas às vezes parece. Ele ficou quieto por um segundo. A próxima vez que parecer você pode me falar. Ela ficou olhando para ele com aquela expressão de quem tá decidindo alguma coisa. Pode. E voltaram ao silêncio, que agora tinha uma qualidade diferente do silêncio de antes. Mais densa de alguma forma. Mais presente. A cidade continuava lá fora. O estúdio continuava quieto. E os dois ficaram por um tempo que nenhum deles contou. No lugar que era de todo mundo, mas que naquele momento era deles dois. Sendo o que eram com a tranquilidade de quem não precisa decidir tudo de uma vez. E isso também era parte da história. A parte que não estava no centro, mas que sustentava o que estava. Que é às vezes a parte mais importante de qualquer coisa. E uma coisa pequena que ficou de fora de tudo. É sobre a manhã seguinte ao Dia das Mães. Tai havia dito que ia voltar, e voltou. Que era o jeito dela de fazer promessa sem cerimônia. Chegou no horário de sempre, com 2 cafés da padaria da esquina. Colocou um na mesa de Jungkook sem dizer nada. Foi pro espaço de prática, começou o aquecimento. Jungkook chegou alguns minutos depois. Encontrou o café. Ficou olhando para ele por um segundo. Olhou pro espaço de prática onde Jungkook estava de costas esticando. Obrigada, ele disse. Ela não virou. De nada. Você lembrou do que eu gosto. Você sempre toma o mesmo, não é difícil lembrar. Ele ficou quieto por um segundo. Mesmo assim, ela ficou quieta também esticando. De costas para ele. De nada, ela disse de novo, mas dessa vez com aquela leveza diferente de quando a frase carrega mais do que o que diz. E o dia começou. Com café da padaria da esquina. E aquecimento. E o estúdio despertando para o que o dia ia trazer, como todos os outros dias, mas com aquela camada adicional que os dias têm quando você tá no lugar certo com as pessoas certas, e ainda não sabe completamente como nomear isso, mas sabe que é isso. Só amigos, mais que amigos, todas as formas bonitas que essa frase pode ter. Fim. E a parte 11 quando vier,
Vai começar exatamente de onde isso parou, sem explicar o que veio antes. Sem contexto excessivo. Só continuar. Do jeito que histórias reais continuam, porque Não tem botão de pausa e não esperam que você esteja pronto. Mas isso é para depois. Por agora, essa é a parte 10. Só amigos, mais que amigos, e tudo o que essas palavras carregam quando são ditas de verdade.